Semana passada, Jair Bolsonaro fez um discurso na ONU, ou melhor, ele aproveitou a prerrogativa de chefe de Estado brasileiro de pronunciar o discurso de abertura nas Assembleias Gerais para fazer um discurso voltado para o seu público no WhatsApp, que tem nas Forças Armadas e nas PMs estaduais sua coluna militar, ao mesmo tempo em que tem nas igrejas cristãs sua principal coluna civil. Esse conjunto forma a brigada ideológica do bolsonarismo e quando junta os dois, então aí fudeu. Você pega um militar bitolado que ao mesmo tempo é um crente fundamentalista, é praticamente um megazord do inferno. Daí que, usando a ONU como palanque para discursar para a sua plateia, o presidente falou duas coisas que interessam ao canal Credo. Cristofobia, segundo ele, e Brasil, país cristão. E como os elementos religiosos da conjuntura política e social são a pauta do canal Credo, vamos logo para a vinheta para a gente poder analisar isso. Antes de prosseguir, eu te peço para dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. O canal Credo é um trabalho militante que espera viralizar com o seu compartilhamento e só. Bem, o que Bolsonaro disse, que me interessa aqui como teólogo e analista político, foi dito literalmente assim: faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Esse parágrafo ficou absolutamente solto no contexto do discurso. Embora venha precedido da afirmação de que a liberdade é o bem maior da humanidade, um parágrafo depois ele já quebra a linha de raciocínio toda e presta solidariedade ao Líbano pelas explosões no porto de Beirute, para no final arrematar o discurso com a seguinte reza: o Brasil é um país cristão e conservador e tem na família sua base. Deus abençoe a todos. Em primeiro lugar, a cristofobia não existe, né? Nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. O que existe é perseguição às minorias religiosas, onde quer que elas sejam e estejam. Em alguns países onde o cristianismo é minoria, ele tem sofrido perseguição, do mesmo modo que as religiões de matriz africana têm sofrido perseguição no Brasil. E eu desconheço, por exemplo, qualquer ação federal no âmbito de Bolsonaro para combater uma axéfobia, já que está aberta mesmo a temporada de neologismos, né? Pelo contrário, o que eu vi da parte do presidente nos seus discursos de campanha foi ele dizendo que as minorias têm que se curvar às maiorias. Só que nisso ele se estrepa, pois segundo uma matéria de 2012 da revista Super Interessante, embora o cristianismo ainda seja a maior religião do mundo, com algo em torno aí de 2 milhões de adeptos, o islamismo vem em segundo lugar, com mais de 1,5 milhão, e o mais importante, com tendência de alta, que a tornará a maior religião do mundo dentro de 12 anos. Então, se Bolsonaro for coerente e viver as consequências daquilo que ele prega, é bom ele já comprar o tapetinho dele, sabe, achar o lado para onde Meca tá virado, botar o bumbumzinho dele pro alto e já se curvando para lá umas 5 vezes ao dia aí, tá ok? Quando se fala nesse troço, nessa tal de cristofobia que eles inventaram, só me vem à cabeça figuras como Crivella, se dizendo perseguido por razões religiosas, quando todo mundo sabe que o MP e a Justiça estão no encalço dele por corrupção eleitoral e política, né? Quer dizer, o cara é um cristão em um país que, segundo o censo de 2010, tem uma população de 87% de cristãos, além do que ele é da fatia evangélica, que segundo as pesquisas será a maior fatia cristã do Brasil até 2032, ou seja, o cara é da religião hegemônica, representante de um segmento que só cresce entre a população e tende a ocupar o topo da hegemonia em 12 anos, e se diz perseguido, um Marte. Ô bispo, dá um tempo, cara. Eu tenho cara de ovelha da tua igreja, por acaso? Tá achando que a gente é gado? Ô, dá um tempo, xará. Se bem que pra mim o mais fanfarrão foi o Witzel, afastado agora do governo do Rio em processo de impeachment. Ele, que é do Partido Social Cristão, dirigido pelo pastor presidiário Everaldo da Assembleia de Deus, ele se comparou a Jesus em sua defesa perante a Assembleia, que não foi a de Deus, nesse caso a Assembleia Legislativa do Estado mesmo, né? Ao dizer que ele foi vítima de uma tirania tal qual Jesus que foi, abre aspas, delatado e vendido pelos seus apóstolos. Eu não sei qual versão da Bíblia ele leu isso, já que em todas elas apenas Judas Iscariotes entregou Jesus aos guardas de Jerusalém, que o levaram aos romanos em troca de uma paga em moedas de prata. De todo modo, é interessante ver figuras como Witzel, intuitivamente, inconscientemente, vendo o Cristo nos que são esmagados pela mão do Estado. Eles só não têm o simancol de se enxergarem como a própria mão violenta, corrupta e injusta do Estado contra os pobres, né? Talvez por isso, quem sabe, Mateus capítulo 7, versículo 1, aponte Jesus dizendo profeticamente: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai
que está nos céus. Quer dizer, o Witzel abandonou uma carreira de juiz federal para viver um verdadeiro inferno político, que pode se converter em inferno judicial caso ele seja condenado criminalmente. Não adianta invocar Jesus, que já não salvou ele da condenação da LERJ, né? E muito menos vai salvá-lo de uma eventual condenação judicial. Quer dizer, ele que vai se abanar no inferno existencial que ele escolheu abraçar aí. Bom, mas voltando ao discurso de Bolsonaro na ONU, deixa eu dizer o seguinte, o presidente disse 3 mentiras em uma única frase. Primeiro, ao dizer que o Brasil é um país cristão. É mentira, porque país é porção geográfica de um Estado soberano habitado por uma nação. Geografia é neutra, o Estado é laico e parte da nação é cristã, enquanto outra parte não é e precisa ter a sua liberdade de culto e seus direitos humanos protegidos. Segundo, os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição de 1988, são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Note que em nenhum lugar está escrito a palavra família. Além disso, repare que Bolsonaro ignora e ataca a soberania nacional quando se curva aos Estados Unidos em uma ordem internacional de extrema-direita. Ele ataca a dignidade da pessoa humana sistematicamente quando faz apologia à tortura, defesa de regimes ditatoriais como o brasileiro e de países vizinhos como o Paraguai e Chile. Ele ataca outro fundamento da República Brasileira, que é o pluralismo político, perseguindo e demonizando a esquerda em geral e o comunismo em particular, justamente numa república que consagrou para o bem e para o mal a livre iniciativa como um dos seus fundamentos e por essa razão sequer flertou com o comunismo desde a redemocratização para cá. Mas o terceiro e mais importante ponto para mim tem a ver com essa mentira de que o brasileiro é conservador, ao menos nos moldes ali na projeção que a extrema-direita faz do seu próprio conservadorismo. Para sustentar o que eu estou falando, eu trago uma pesquisa aqui do Datafolha de 2012 sobre 9 temas considerados polêmicos para a época. Se não todos, vejamos os principais associados aí à pauta bolsonarista corrente. 69% da população concordava com a afirmação de que a homossexualidade deveria ser aceita por toda a sociedade. 62% dos homens confirmavam que a posse de armas deveria ser proibida, percentual que aumentava para 73% dentre as mulheres entrevistadas. 61% da população entendia que as causas da pobreza estavam na falta de oportunidades iguais, revelando uma população prevenida quanto ao conto do vigário chamado meritocracia, que atribui sucesso diretamente ao esforço empregado pelo indivíduo, né? 55%, ou seja, a maioria, era contra a pena de morte. 49% do total de entrevistados considerava os sindicatos importantes na defesa dos trabalhadores, percentual que aumentava para 53% entre os que ganhavam até 2 salários mínimos, ou seja, entre os mais pobres. Isso quer dizer que até 8 anos atrás podia-se afirmar com toda certeza que a maioria da população era absolutamente contra o centro da pauta bolsonarista que hoje congrega autoritários e liberais da extrema-direita brasileira. E isso quer dizer 2 coisas. Uma, que não podemos ser categóricos nem generalizantes e cravarmos um perfil conservador ou progressista da sociedade brasileira, que embora fosse contra a pena de morte naquele momento, ela punha a violência na conta da maldade humana e não na desigualdade social, acreditando também que menores de 18 anos deveriam ser punidos como adultos. E uma outra crença manifestada era de que Deus tornaria o homem melhor. 86% das pessoas acreditavam contra 13% aí, arredondando, de pessoas que achavam que o fator Deus era irrelevante para a bondade ou maldade das pessoas. Eu tenho a curiosidade de ver uma pesquisa dessa hoje, depois de escândalos envolvendo personalidades cristãs, como foi o caso da Flor de Lis. A outra coisa é que Bolsonaro, e talvez o que eu diga choque você, ele tem uma ação muito correta quando o assunto é forma e estratégia política de atuação. A maioria da população se mostra, inclusive em relação aos homossexuais, pois ele vai lá e capta uma base que é contra, coopta essa base, que é contra por razões religiosas e morais diversas, e aí ele cativa essa base, ele excita essa base, ele vocaliza a pauta da base, ele empodera, ele vai à luta com ela, ele coloca a base para brigar por ele e ele briga junto com ela. A mesma coisa no que tange ao porte de armas, né? Se para 68% das pessoas isso deveria ser proibido, o que ele faz? Ele vai lá atrás dos 32% e encarna o papel de líder dessas pessoas, né? Ele vai fazer o papel incômodo, de defesa corajosa, em prol desse armamento da população.
Se mais da metade da população é contra a pena de morte, ele vai lá, repete o bordão do Sivuca de que bandido bom é bandido morto, e ainda por cima usa esse grupo para cativar aqueles que acham que a violência é fruto da maldade humana, que menores devem ser punidos como maiores, e aí no final já estão todos os bons ali reunidos defendendo pena de morte para os maus, sejam eles maiores ou menores de idade. Bem, gente, dito isso, eu considero que a grande falácia na qual os setores progressistas têm caído no Brasil, e eu acho que esse é um erro de resposta a esse fenômeno bolsonarista, e esse erro vem principalmente da esquerda socialista, é a de que há um antagonismo entre as pautas tradicionais da esquerda, ligadas ao trabalho, ao salário, aos direitos sociais em geral, e as chamadas pautas identitárias, chamadas assim, muitas vezes pejorativamente por grande parte da militância de esquerda. Se por um lado a gente tem que estar atento a um sequestro dessa pauta identitária por setores capitalistas da sociedade, tipo aqueles que querem vender perfume no Dia dos Pais botando a Tammy Gretchen como garoto propaganda, mas que sequer cogitam contratar um travesti, né, para trabalhar nessa empresa. Por outro, a esquerda deve estar atenta para o fato de que esse dito setor tradicional, como a família monogâmica de papai, mamãe e filhinho, ela é uma minoria na sociedade. E que esse arranjo familiar, além de ser minoritário, em alguns casos passa longe do conservadorismo. É o meu caso, por exemplo, papai, mamãe e filhinho, minoria, por incrível que pareça, e lá em casa ninguém é conservador. Então, Hugo, o que você está dizendo? Bom, eu estou dizendo que essa maioria da sociedade, que não se enquadra nas projeções moralistas da extrema-direita, ela deve ser assumida urgentemente pelas lideranças progressistas que devem lutar junto com elas. Suas pautas devem ser encampadas. Ah, Hugo, mas você diz que o canal Credo veio para analisar a religião na conjuntura política, econômica, social, cultural. Afinal, o que você tem a dizer para os setores religiosos, para as igrejas, para os cristãos, principalmente? Bom, é claro que eu não estou aqui falando para um empresário da fé, como um Malafaia, um Macedo, um R.R. Soares, que são apoiadores da extrema-direita até a medula. Eu estou falando para alguns setores do protestantismo tradicional, estou falando para o catolicismo progressista, estou falando inclusive para os pastores independentes de comunidades livres que são contra o bolsonarismo e apoiam o progresso na sociedade. Acolham o diferente, dialoguem sem julgar, não se coloquem num pedestal. Sobretudo, leve até as últimas consequências aquele entendimento doutrinário de que a conversão, a justificação, se dá por uma ação de Deus no ser humano, através da fé, e não por uma tutela do Estado em cima de um programa moral, de uma pauta que seja conveniente às igrejas, onde os três poderes conduziriam aí uma sociedade de rebanho sob um viés teocrático, como se fosse um padroado, né? Isso é ruim para todo mundo, é ruim para o Estado, ruim para a igreja, não é bom para ninguém. Até porque se de fato uma minoria tem que se curvar diante de uma maioria, que seja uma minoria autoritária se curvar diante de uma maioria libertária. Eu não sei se você que me acompanha até aqui se lembra, mas esse papo todo começou por conta de mais uma série de mentiras que foram contadas por Bolsonaro diante de uma plateia de chefes de Estado do mundo inteiro reunidos na ONU para agitar sua base no WhatsApp, que por essas e outras se mostra aí irredutível a cada pesquisa realizada. Mas eu vim aqui desmascarar essas mentiras, trazendo algumas verdades. E se você confia no poder da verdade, compartilhe esse vídeo. Façam com que as verdades que foram ditas aqui cheguem ao máximo de pessoas possível. E vamos fazendo assim, até que esse país se livre desse adoecimento que é a mentira usada sistematicamente como um método político, né? Um abraço.